Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Refúgio do Conhecimento. Hoje nós teremos aqui o nosso segundo episódio, né, sobre a série aí a respeito da história das culturas e etnias. A partir de agora nós vamos abordar aí sobre o desenvolvimento dos primeiros impérios e civilizações, né? Quando o ser humano ele sai daquele período, digamos, paleolítico, neolítico, onde o ser humano ali ele tentava se fixar em um local, não é, em tentativas ali muito limitadas, não é, de se estabelecer em um local, até em questões de busca de crenças, de sentido, ele não conseguia se estabelecer, ele não tinha isso, não é? Então, até o ponto de ele conseguir, digamos, saciar as suas necessidades, não é, saciar ali as suas, digamos, demandas básicas, não é, de um ser humano, como alimentação, como, digamos, copulação, como ali a questão de, digamos, não estar abrigado das intempéries, não é? Até o ser humano ele conseguir desenvolver tudo isso, leva-se um certo tempo. Mas, quando ele consegue alcançar, digamos, o saciamento dessas necessidades básicas, o que acontece? Ele tem mais tempo para contemplar, mais tempo para buscar justamente razão, sentido, justamente indagar sobre a natureza além, sobre o que está além dele próprio. E isso ele faz através da própria razão, algo que até então o ser humano tribal, aquele ser humano incivilizado, enfim, uh, pré-histórico, ele não conseguia, ele não tinha essa percepção, não é? Então vai ser um processo transitório. Algumas dessas tribos, né, desses grupos, acabarão por conseguirem realmente se estabelecerem em locais, normalmente endêmicos, né? Então, pegando como exemplo inicialmente, né, vamos falar aí sobre os egípcios. E por que vamos começar justamente por eles, não é? Muito simples. Nesse período, vamos imaginar que o ser humano está aprendendo a cultivar. Vamos até usar a questão da imaginação, né? Até para voltar naquele período. Imaginem-se naquele período o ser humano tribal saindo daquela situação, digamos, quase animalesca e ele conseguindo realizar o plantio, usar algumas ferramentas básicas ali para conseguir realizar o próprio plantio em si, não é? A conseguir, digamos, criar pequenos canais de água para poder ali ajudar na própria irrigação das plantas. Então a agricultura ela vai se desenvolvendo de forma extremamente rudimentar inicialmente, não é? O ser humano ele tem um pequeno espaço, ele consegue ali plantar suas sementes, a própria intempérie natural ali ajuda e com isso ele consegue ali produzir pequenas, digamos, pequena quantidade de plantas, não é? Como por exemplo ali grãos normalmente mais fáceis, não é, de se plantar, como a cevada, por exemplo, trigo, entre outros, não é, que fazem parte aí praticamente da dieta básica humana, né? Então já conseguem, vamos dizer assim, que desenvolver isso basicamente nesse período de uma forma extremamente rudimentar. E o que acontece? Justamente por esses povos, digamos, necessitarem tanto do plantio, né, de saciar essa questão básica, não é, da alimentação, eles precisavam justamente de um local onde houvesse água, onde houvesse abastecimento de água, e um local onde você pudesse, digamos, domesticar animais, cuidar ali, como no caso de bovinos, entre outros ali, digamos, antílopes e outros seres ali que eles outros animais ali que eles conseguiam cuidar ali a fim de terem alimentação também, não é, couro para digamos fabricar ali, vamos dizer, vestimentas, né, a fim de se esquentarem, não é, de saírem, digamos, das intempéries naturais, entre outros. Eles conseguem, digamos ali, procurar, não é, eles vão em busca justamente desse local que é propício a isso. E vamos imaginar ali a questão dos egípcios. Bom, se voltarmos àquele período, se você observar aí geograficamente o mapa mundi, né, o norte aí da África é uma região extremamente árida, é morta. Se você pegar, né, o deserto ele é completamente estéril. Você tem ali o deserto do Saara, você tem a região do Sudão, não é? A região do próprio Egito em si é areia.
Você vai encontrar ali basicamente isso, em pequenos oásis perdidos no meio do nada. Então é um local completamente inóspito à vida. É complicado o ser humano conseguir viver num local desses, é extremamente difícil. Então, a região do Nilo, o Vale do Nilo no Egito, ele se torna uma espécie de grande oásis. Um oásis que literalmente corta no meio o deserto egípcio. Ele é, digamos, uma cicatriz azul, uma linha azul em meio a uma aridez amarelada ali, bege, na cor de creme, branca. Você tem uma, vamos dizer assim, uma natureza, vamos dizer, uma fonte de vida em meio ao nada, não é? Então, digamos que esses grupos, né, essas pequenas tribos ali que vão se interagindo, convivendo ali em torno do Nilo, elas vão começar a contemplar além. Elas vão sair daquela situação, não é, de simples saciamento ali, né? Até porque eles têm o abastecimento de comida, eles têm animais, eles, enfim, têm uma, já digamos, uma ali um desenvolvimento social entre eles. Então eles, digamos, saem desse contexto simplesmente tribal e começam a contemplar além. E nesse processo, digamos, de contemplação, de busca por razão, digamos, por busca de um sentido, de um ser além, não é? Vamos dizer assim, do próprio Elan, de quem os criou, né? Vamos dizer assim, em busca por essa questão de divindade, eles vão entender que, digamos, a compreensão que eles terão inicialmente será de que a própria natureza em si, o local ali do Nilo, ele é um, vamos dizer assim, um próprio Éden em si, uma espécie de paraíso, uma espécie de, digamos, local abençoado, não é divino, enfim, um local diferenciado. Então o que acontece? É justamente nesse local que eles começarão a desenvolver a sua própria crença em si, baseando-se nessa, vamos dizer assim, concepção básica ali da natureza, né? O máximo que eles conseguiam alcançar ali em relação à contemplação a respeito de divindade em si, não é? Então era tudo muito baseado em relação a intempéries naturais, sobre a agricultura, como que isso, digamos, se relacionava à vida deles, não é? Então, por exemplo, uma intempérie natural, a chuva forte, era baseado em uma espécie de divindade. O próprio rio em si, ele era uma espécie de divindade. Os animais em si, que causavam medo, que causavam contemplação, que causavam alegria, que remetiam ao bem, ao mal, eles, digamos, associavam isso, né, à própria crença em si. Então, quando nós olhamos aí o Egito, nós temos de pensar o seguinte: o Nilo é a vida, basicamente. Então, tudo que está em volta do rio Nilo é algo, digamos, a se remeter à própria divindade em si. Quando olharmos aí para o panteão egípcio, né, que obviamente os egípcios eles são uma cultura ali, uma etnia politeísta, né, naquele período do Antigo Egito. Então nós temos de ver que todo o panteão deles é baseado, de certa forma, em alguma questão natural, seja ali a fertilidade da terra, que se associa de certa forma à fertilidade das mulheres. Você tem, digamos, o disco solar, o sol ali que ilumina o dia, que ajuda, digamos, no plantio ali, no crescimento das plantas. Então ele é uma divindade. Quando você olha para, digamos, os animais lá, os seres lá da noite, que, digamos, devoram outros seres, que causam pavor ao uivarem, como, por exemplo, chacais, remetem à morte, remetem a algo ruim, a um presságio. Quando você olha, por exemplo, para, digamos, aves como águias, por exemplo, falcões, remetem, por exemplo, à sabedoria. Então, tudo tem, digamos, ainda não é essa associação, digamos, com as questões naturais, não é o básico que eles conseguiam chegar. Dando alguns exemplos aqui vamos dizer assim, do panteão egípcio, né? Você tem aí Ra, não é, o Amon, que seria o próprio sol em si, não é, que é talvez a principal divindade egípcia, não é?
vai ser justamente aquele que aquece, que traz ali o crescimento das plantas, que interage diretamente com o Nilo, enfim, que traz o calor, na ausência dele o frio, né? O frio é desolação, o calor é, digamos, algo bom, né? Esquenta o ser humano. Então, essa associação natural, a Ra, digamos, para eles era a divindade principal, o Amon, né? Como eles falavam. Tanto que, para os egípcios, os maiores cultos, digamos, que eles prestavam era a Amon. Quando você pega Geb, por exemplo, Geb vem a ser a própria terra em si. Então, a divindade que eles retratavam ali como Geb era associado à terra, a terra onde nós pisamos, né? Osíris, ele viria a ser, digamos, a própria balança ali do julgamento, né? Sobre a respeito ali da, digamos, do comportamento humano, não é? Pós, eles se focavam muito nessa questão do pós-vida. Osíris viria a ser uma espécie de julgador, não é uma balança ali de justiça. Quando nós pegamos Ísis, por exemplo, Ísis vem a ser a relação ali entre natureza e a civilidade ali deles nesse período, né? Então, Ísis, ela é, digamos, uma divindade de correlação ali entre a questão natural e a questão, digamos, civilizacional ali dos egípcios. Você tem Horus, que viria a ser aí relacionado tanto à sabedoria quanto à guerra, digamos, até uma espécie de divindade guerreira, não é? Então, tudo que era baseado ali em busca da caça, em busca da guerra, em busca de, digamos ali, a busca por algo além, digamos ali, em questões de conflitos, em questões de expansão, eles associavam a Horus, né? Quando você tem Sete, por exemplo, Sete viria a ser a fúria, né? Vem a ser a vingança, vem a ser a esterilidade, não é? Vem a ser aquela desolação, não é? Que é o próprio deserto em si era relacionado a Sete, não é? Que é, digamos, a divindade ali da fúria, não é? Da esterilidade, do deserto ali, o mau presságio em si, não é? Você tem Neftis, que vem a ser aí uma espécie de associação com a morte, enfim, não é? Um pós-vida, tanto Neftis quanto Anubis, não é? Aquela divindade que era ali, digamos, metade humano, metade chacal, não é? Que eles têm ali no panteão egípcio, não é? Ele vem a ser também associado a essa questão da morte, né? Você tem Maat, que viria a ser a justiça, vem a ser aí digamos, a paridade, né, do ser humano aí com a justiça em relação à natureza, em estar, digamos, ali equilibrado, não é? Também pode ser associada aí a questão de Osíris também, né, Maat. Você tem Neit, que seria a divindade aí da caça, que é a busca ali por, digamos, a alimentação, não é? Em busca ali de caçar os seres para a sua própria alimentação. Então eles cultuavam Neit. Você tem Ator, né, que viria a ser a benevolência, que vem a ser ali, vamos dizer, a benevolência, digamos, de um indivíduo quanto ao outro. Então, qualquer ato ali, digamos, benevolente era associado ali a Ator. Você tem Sekhmet, que viria a ser ali uma espécie de divindade para ali com a relação às doenças. Por exemplo, se um ser humano ali estava doente, se o ser humano estava com alguma enfermidade, era, digamos, correlacionado a Sekhmet. Quando você tem, digamos ali, Mut, ele era praticamente ali, digamos, relacionado à maternidade e fertilidade, enquanto que ali uma mulher ali, uma mulher ali queria normalmente ter filhos, ou digamos que as plantas ali crescessem, a questão de fertilidade prestava culto a Mut, que viria a ser aí a própria fertilidade em si. Você tem Socaris, que por exemplo seria a divindade ali do artesanato, digamos, dessa correlação do ser humano em criar ali, né? Em criar, digamos, utensílios e coisas relacionadas, não é? Então era relacionado a essa coisa da inspiração, né? Da criação ali de artesanato, a Socaris. Você tem Tot, que seria também sabedoria, digamos, ali normalmente era associado a Ator, né, entre outras divindades. E você tem Bastet, que
que seria metade ali gato, metade humano, que seria uma espécie de divindade do prazer. Então, quando o ser humano ele normalmente tinha, digamos, uma queda por outro ser humano, essas questões, digamos, que nós conhecemos hoje aí, né, sobre a respeito de prazer, é associado a Bastet, né? Então tudo era muito em relação a questões de divindades, em relação de busca por crença nesse período, era tudo baseado na própria natureza em si. Então você não tinha algo além disso. Então tudo era baseado naquele contexto local. O Nilo é a vida, os seres em volta dele, por si só, remetem a algum tipo de divindade. Então o culto que eles prestavam funcionava mais ou menos dessa forma, não é? Bom, então partindo disso, o que nós presumimos em relação a isso, né? O panteão egípcio ele era antropomórfico. Isso quer dizer, por ser relacionado à natureza, não é? Essas divindades eram metade humanos, metade animais. Então qualquer uma das divindades tinha alguma correlação com animais ou com a natureza local em si. Bom, partindo disso, os egípcios eles, digamos, todas as relações que eles, digamos, aplicavam em relação à arte, em relação a, digamos, entretenimento, em relação à própria, digamos, a própria relação social em si ali, não é, como eles se relacionavam, conversavam, a sua conduta, ela era baseada justamente nessa questão desse politeísmo, não é? Então você vai ter ali todo um desenvolvimento de uma simbologia. Como nesse período você não tinha uma escrita, não é? Os egípcios eles não tinham uma forma de escrita definida, não é? Não era, digamos, como outras culturas, outras etnias, outras civilizações que surgiram posteriormente. Os egípcios eles não tinham uma forma de escrita definida. Então a forma de simbologia que eles encontraram para, digamos, transferir esse conhecimento a respeito de divindades, a respeito da própria arte em si, do artesanato, de todas as formas ali de conhecimento que eles desenvolviam a partir dessa crença, não é? Eles transmitiam a posteridade, isso quer dizer, a seus filhos e a outros indivíduos, através de uma simbologia, através de símbolos ali, como desenhos, não é? Ali de seres humanos, aqueles desenhos 2D, não é que a gente pode chamar aí, desenhos ali dos seres humanos em si, das próprias divindades, não é? Que eles tentavam simbolizar ali como formas de diálogo ou de, digamos, alguma ação da divindade contra o ser humano. E essa simbologia, digamos, que eles aplicavam a todas as questões sociais, desde simplesmente um decreto, digamos, de um chefe da tribo ali, não é, de uma pessoa acima, até, digamos, ali a questão da própria arte em si, não é, de tentar transmitir entretenimento, diversão a outra pessoa, baseada nessa questão de crença, não é, digamos, esse próprio princípio que eles tinham ali, né, dessa própria, digamos, correlação que eles tinham, era tudo baseado nessa simbologia, não é? Então, essa simbologia que eles desenvolveram vem a ser uma das primeiras formas, não é, do ser humano de se comunicar aí, além da própria voz ou de gesticulação, não é, que viria a ser aí conhecido como hieróglifos, né, uma espécie de simbologia de escrita, não é? Então, quando você pensa em Egito, quando você pensa no Antigo Egito, no politeísmo, você pensa em hieróglifos, não é? A forma de comunicação deles era através dessa simbologia, né? Então, digamos, a partir disso, não é? Você tem ali já um panteão formado, você já tem uma cultura, não é? Uma arte, você já tem, digamos, relações desenvolvidas a partir, digamos, dessa crença, né? Você tem toda uma relação humana desenvolvida a partir dessa crença, e você tem como você transferir todo esse conhecimento, toda essa arte, todo esse desenvolvimento dentro dessa civilização para a posteridade, para seus filhos, para seus netos, através dessa simbologia. Então, basicamente, você tem uma cultura formada. A
praticamente, não é? Então, através disso, não é, os egípcios eles iam se desenvolvendo nessa busca contemplativa, não é? Então passavam esses ensinamentos para seus filhos e assim sucessivamente. Bom, em relação à própria natureza em si, até esse período, digamos, os egípcios eles eram muito, digamos, submissivos ainda à questão natural. Quando ocorria, por exemplo, uma enchente do rio Nilo, essa enchente acabava destruindo as plantações, acabava destruindo moradias, casas, imagine, feitas de taipa, não é, de barro, acabavam sendo levadas pelas águas. Então era motivo de desolação, era motivo de tristeza, era motivo de um castigo, não é, destas divindades, nesse caso de Sete, ou então de alguma outra divindade que estivesse ali furiosa contra eles, né? Então eles tinham, digamos, um temor muito grande a respeito disso. E aí eis que, num período, digamos, ali perdido nessa questão histórica, surge um indivíduo, não é? Um líder tribal, ali chamado Menés, e esse indivíduo ele tem vamos dizer assim, uma solução impressionante a fim de, digamos, desafiar essa própria divindade em si. Ele poderia ser associado no período a um grande herói. Ele desafia, digamos, essa divindade, desafiando o rio Nilo. O que ele faz? Ele consegue represar o rio. Ele desenvolve um método, uma forma muito rudimentar dele conseguir represar o rio. Isso quer dizer, utilizando ali uma barragem muito rudimentar feita de pedras e, digamos, troncos de árvores que eles conseguiam encontrar ali, não é? Pedras, enfim, e outros materiais da natureza, eles conseguiam, digamos, em certa altura ali do rio Nilo, onde ele tinha, digamos, uma profundidade menor, eles conseguiram, digamos, represá-lo, a fim de que ele não causasse, digamos, em períodos ali de enchente, novamente de estrago, né? Eles conseguiam canalizar essa água a fim de não causar estrago, ou no período de seca eles terem, digamos, água suficiente para irrigarem suas plantações. E Menés ele consegue fazer isso ali com a tribo dele, uma das tribos ali que compunham aquela região ali do Nilo. Isso faz com que o Menés ele se torne uma espécie de herói, alguém que desafiou uma divindade e a venceu, digamos. Então ele, para aquela crença local, para aquelas pessoas ali daquela região, cuja crença era baseada na própria natureza, então, consequentemente, Menés era uma espécie de divindade. Ele era um semideus, um indivíduo que ele desafiou a natureza, ele venceu, ele não é um simples ser humano. Então, o que acontece? Na crença deles, nessa relação social deles, Menés ele é uma espécie de divindade. Então, o título, digamos, que ele recebe é um título de divindade, que é o que nós conhecemos como faraó. No caso, o Menés ele foi o primeiro faraó egípcio. Ele recebeu esse título, né, porque ele era uma divindade, ele desafiou a natureza, ele venceu a natureza. Então, naquela crença deles, Menés era uma espécie de divindade. A partir dele, o que acontece? O Egito, através dessa contemplação de que existe uma divindade em meio à natureza que pode se comunicar conosco. O faraó, ele é a ligação entre nós e as divindades maiores. Então eles começavam a prestar culto ao próprio faraó, eles começavam a, digamos, realmente adorar o faraó, né? Então esse elemento de crença, digamos, né, esse elemento ele vai acabar unificando todas essas tribos do Egito sob, digamos, uma única liderança, uma espécie de sumo sacerdote, né, que viria a ser o próprio faraó em si. Ele é a própria divindade, que liga, digamos, ali aquela questão humana às divindades ali da própria natureza. Então, a partir disso, né, se iniciam essas ditas dinastias egípcias, não é? Ali de faraós, no caso, né? Se inicia com Menés e a primeira dinastia, ali, não é? Do indivíduo que ele controla a natureza, então começam a prestar culto para ele, não é? Então, a respeito disso, o que acontece? Indo além na questão de crença, não é, dos egípcios, nós temos de ver aí que o povo egípcio ele tinha
digamos, uma crença a respeito do pós-vida, digamos. Não quer dizer que eles não acreditavam em morte, eles acreditavam, a morte era algo natural, na vida do ser humano a morte é algo natural. Porém, para eles, o conceito de pós-vida era muito arcaico, digamos, muito, vamos dizer, pré-histórico, mas muito assim rudimentar em relação a uma contemplação maior. Então, para eles, digamos, o pós-vida deles era baseado na própria natureza em si, que eles conseguiam contemplar. Então, eles acreditavam que o indivíduo, quando ele morria, ele iria voltar, digamos, naquele mesmo corpo ali. Ele ia levantar novamente naquele mesmo corpo, ia sair andando e, enfim, ter o pós-vida dele. Então, a ideia deles era o quê? Vamos dizer assim, vamos dizer, a crença deles levava eles a chegar a que ponto, digamos? Mumificando os corpos dos indivíduos, eles preservavam esses corpos a fim de que não se decompusessem, de que não perecessem, ali virassem pó, não é? Então, o que eles faziam? Eles justamente secavam esses corpos num processo chamado mumificação, retiravam os órgãos e, digamos, meio que empalavam esses corpos, não é? E embrulhavam, enrolavam em, digamos, panos, não é? Ali em rendas, não é? Em trapos, e, digamos, preservavam estes corpos a fim de que quando voltassem ao pós-vida, eles tivessem o seu corpo preservado, né? Então, a ideia de mumificação ela parte justamente disso, né? De que o pós-vida era ligado praticamente à natureza. Então, existia toda uma ritualística, não é? Em relação a isso. Além também da questão de que esse processo, né, de mumificação ele acabou trazendo, digamos, um certo desenvolvimento à própria ciência humana, à própria, digamos, medicina em si. Não é para você ver como a cultura ela está interligada diretamente ao desenvolvimento humano. Através da mumificação, ali os sacerdotes ali que praticavam a mumificação, não é, ali das pessoas normalmente mais importantes ali, o que acontecia? Eles começaram a descobrir, digamos, métodos de anatomia. Eles começaram a estudar a própria anatomia em si e conseguiam ali de forma muito rudimentar, digamos, ajudar as pessoas, por exemplo, em casos de fraturas, por exemplo, quando um indivíduo, sei lá, quebrava um braço, por exemplo, uma perna, ou então tinha alguma luxação, eles normalmente enfaixavam aquele local ali com ungüentos e com outras ervas medicinais, e depois de algum período estas pessoas elas tinham até uma recuperação boa, assim, não é? Realmente, se você utilizar ali em métodos científicos, você, vamos dizer assim, enfaixar aquele local, utilizando realmente algumas formas de alguns medicamentos, você vai ter uma aceleração ali digamos, no calcinamento daquele osso ali, novamente recuperar aquele cálcio ali daquela região quebrada, e ele vai, digamos, não voltar a ser como era antes, mas, digamos, ter uma flexibilidade ali melhor, vai ser daquele estado ali de torção, né? Então, vamos dizer assim, é um passo, digamos, vamos dizer assim, prematuro ali, né? Um passo inicial, digamos, né? Da própria medicina em si, através justamente dessa busca da cultura, dessa contemplação, né, do pós-vida. Então é um fato a ser levado aí bem em consideração nesse período. Bom, partindo dessa questão, não é, a respeito de pós-vida, a respeito dessa busca dos egípcios, não é, por digamos, um pós-vida ali relacionado à própria natureza, não é? Eles conseguiram desenvolver um pouco essa questão, digamos, da medicina, desenvolver um pouco ali da parte relacionada à própria arte em si, não é? As próprias relações sociais baseadas nessa busca, não é? Ali em relação à própria natureza existencial deles ali, não é? Em busca do pós-vida. O que acontece? Justamente por eles acreditarem, né, nessa questão de que a pós-vida seria de uma forma ali entrópica, natural, né, o ser humano voltaria naquele corpo ali mesmo, não é? Então eles tinham toda uma ritualística quanto à questão do sepultamento dessas pessoas que, digamos, morriam, né? Principalmente quando essa pessoa fosse até um pouco mais importante, se ela tivesse posse, se ela fosse uma pessoa até um pouco mais, digamos, vamos dizer rica, né? Mas que tivesse um pouco mais de posses relacionadas às outras, né? Que pudesse,
digamos, bancar algo a mais. Quando nós relacionamos, digamos, hoje em dia, não é? Algumas pessoas aí teóricas vivem dizendo que as pirâmides, que vamos dizer, tumbas egípcias foram construídas por alienígenas. Isso é uma tremenda mentira. Vamos voltar até a questão histórica para a gente compreender isso. Lá no início, digamos, dessas dinastias de faraós, no início justamente dessa contemplação, digamos, do pós-vida que os egípcios tinham, não é? Do pós-vida ele ser tão entrópico quanto a própria vida em si, né? De ser tão material quanto a própria vida. Então, o que eles acreditavam? Eles levavam consigo praticamente tudo que eles tinham em vida para os seus sepulcros, a fim de justamente quando retornassem, digamos, a esse pós-vida, eles tivessem todos os seus luxos que tinham em vida. Então, o pensamento deles era muito, vamos dizer, material em relação a isso. Eles não tinham uma contemplação, digamos, ainda totalmente relacionada à questão espiritual. Eles tinham era totalmente voltado à questão material, né? Então, quando ali um faraó, quando uma pessoa ali um pouco mais, digamos, financeiramente mais ascendente, né, ela acabava, digamos, morrendo, o que acontecia? Eram construídos sepulcros ali até um tanto espaçosos para que justamente pudessem caber não somente ali o sarcófago do defunto, quanto também tudo que ele levava em vida. Então o que acontecia? Começou-se a se desenvolver uma espécie de sepulcro conhecido como mastaba, nesse período de um pavimento, normalmente cavado ali ao mesmo nível da terra, em que eram colocados ali todos os bens, né, desse indivíduo, além do corpo do próprio indivíduo em si. Para se desenvolver esse tipo de, digamos, sepulcro, era necessário, digamos, o uso de pedras, digamos, de rochas. E o Egito, ele é uma região, digamos, muito bem provida de materiais como o mármore e o granito, principalmente o granito nesse caso, não é? E pedras nessa mesma classe ali do granito, né? Então, para que as pessoas, elas, digamos, tivessem esse conforto, né, era necessário que operários, que pessoas ali que trabalhavam para eles, não é, digamos, extraíssem essas pedras e transportassem até, digamos, a região ali onde o indivíduo, enfim, iria construir a sua mastaba, não é? Então, para as pessoas compreenderem muito bem essa questão de transporte no período, obviamente não existiam ainda, digamos, carroças muito bem desenvolvidas ou, digamos, ali uma forma de transporte até um pouco mais eficiente. Então tudo era feito pelo próprio Rio Nilo. Voltamos àquela questão de que o Rio Nilo é a vida, né? Então eles utilizavam uma espécies aí de chalupas ou barcos, digamos assim, com velas ali, barcos muito rudimentares, com velas feitas ali de linho, na qual eles transportavam essas pedras ou, digamos, especiarias que eles traziam do sul do Egito, a divisa, como que a gente poderia chamar naquele período da Núbia, né, que era uma espécie de região ali de tribal, não é, que ali, digamos, comercializava com os egípcios, ou se algumas vezes os egípcios, digamos, promoviam campanhas militares contra os núbios a fim de justamente adquirir escravos, digamos, riquezas ali, como, por exemplo, ouro, algumas pedras ali preciosas e, no caso, o próprio granito em si, para a construção justamente de mastabas. Então, eles conseguiam transportar essas rochas através desses barcos, não é? Rio abaixo até a região do médio, ali que a gente pode chamar de Médio Egito, né? Onde eles, ou a região de Gizé ali mais ou menos, onde eles conseguiam, digamos, construir esses pequenos pavimentos ali fúnebres, né? Então, digamos, a própria cultura, assim, o próprio desenvolvimento arquitetônico egípcio, né, esse desenvolvimento de arquitetura que os egípcios tiveram inicialmente, não é? Essa concepção do que seria a construção, ela é justamente voltada ao pós-vida, não é algo, digamos, de uma opulência em vida em si, né? Então era voltado justamente ao universo pós-vida. Então eles começaram justamente a desenvolver essa questão de mastabas. Inclusive existia uma pedreira, até hoje existe, não é, no sul
do Egito conhecida como Assuã. E é ali dessa pedreira de Assuã que normalmente eles retiravam, não é, essas grandes rochas, esses granitos, justamente para fazer a construção, não é, dessas mastabas. Então, a partir disso, você tem o início ali da concepção, digamos, da própria arquitetura em si, não é, ali no Egito, ali da construção, não é? Então, tudo isso é muito baseado nessa questão, não é? Inicialmente, digamos, ali no Egito, você não tem ainda a construção de grandes templos, de grandes edificações, você ainda tem uma, digamos, estrutura ainda um pouco, vamos dizer, semi-tribal, ela já não é mais tribal, ela já está numa transição, né, para um império ali na construção, então você já tem ali toda, digamos, a formação de artes, como nós já dissemos, artesanato, utilitarismos, a própria tentativa de música em si, de uma forma extremamente rudimentar, né, com tambores ali, cantigas muito ali básicas, não é? E, digamos, até mesmo a questão dos hieróglifos mesmo, não é? Da própria simbologia em si, é um pouco arcaica, mas eles já conseguem, digamos, formar cultura através disso, não é? Então eles irão cada vez mais expandir, digamos, esse poder deles, não é? Essa cultura. Então eles irão comercializar com tribos, digamos, eles irão comercializar com tribos próximas ali à região do delta do Nilo, com os núbios, com, digamos, tribos ali que vagavam pelos desertos, ou mesmo ali com ilhas próximas. Então eles começam a, digamos, não somente produzir cultura, como também compartilhá-la, digamos, com outros povos, né? O que faz com que o Egito ele se consolide, né, realmente como um império. Então você já tem ali o panteão de divindades, você já tem uma espécie de semideus, uma divindade, um sumo sacerdote que se comunica, digamos, com essas divindades que viria a ser o faraó. Você tem, digamos, toda uma cultura desenvolvida através disso, meio que voltada ao pós-vida, mas uma cultura desenvolvida, você tem uma crença, você tem relações sociais e você tem como transferir isso aos seus filhos. Então você tem já uma cultura formada, um estilo de vida formado, uma civilização formada, e essa civilização ela irá perdurar aí por milênios. Ela, digamos, ela consegue ali se desenvolver nesse período, né? Nessa primeira parte eu tentei aqui abordar aqui com vocês justamente essa questão do início, né, que seria o Egito ali em relação à crença, em relação a como surge esse conceito dos faraós, não é? Como eles interpretavam ali a própria natureza em si e como as relações sociais deles se davam através dessa crença. E a partir disso, aí para já o nosso próximo episódio, não é? Nós estaremos falando aí justamente sobre as dinastias posteriores aí, não é? Sobre, digamos, como que os egípcios eles encaravam mais, digamos assim, a forma, digamos, do pós-vida em si. Vamos falar ali sobre a construção, digamos, das próprias pirâmides em si, como que começa, digamos, essa ideia da construção das pirâmides, não é? Como que isso se forma. E vamos falar também aí a respeito, digamos, ali do próprio culto deles, as divindades, um pouco mais profundamente a respeito disso, né? Até porque existiam rixas, conflitos, vão existir coisas, digamos, no período que vão, digamos, convergir, digamos, elas vão colidir de frente algumas crenças com outras dentro dos povos egípcios, não é? E como, digamos, essa coisa, né, da construção ali do pós-vida, até das próprias mastabas, ela vai evoluir, as próprias pirâmides em si, e posteriormente a um vale inteiro, digamos, uma espécie de grande pirâmide. Mas nós vamos chegar, digamos, nesse ponto aí no nosso próximo episódio. Então, desde já até agradeço aí a participação de todos e nos vemos aí na nossa próxima parte aqui da série sobre história da cultura e das etnias.